Sejam muito bem-vindos, torcedores Denver Broncos, fãs da NFL. Chegamos ao episódio 9 da série Além do Campo, episódio final dessa série. Contei com a participação do Davis Chiodini aí com os primeiros vídeos. E aí, quando a gente veio falando aí, né, mais dinâmica aí próxima aos jogadores, próximo ao campo, tive aí a participação do Brian e hoje a gente entra no vídeo de número 9. Falaremos aí sobre os coaches posicionais, né? Então, falamos de head coach, todos os três coordenadores, e agora vamos aí para os caras que têm aí o trabalho junto com os playmakers em todos os lados da bola, né, Brian? Você também foi coach de posicional, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação nesse vídeo aqui, né? Valeu, André, obrigado. Pois é como todo treinador meio que começa, né? Aqui no México, quando eu cheguei em 2016, os meus 4 primeiros anos aqui no México, eu fui coach de running backs, né? E no Brasil, em geral, enfim, treinador no Brasil eu acabo treinando um pouquinho de tudo, mas a minha especialidade era mais em quarterbacks, né? Que é a posição que eu treino hoje em dia, que eu treinei nos últimos 2 anos e que eu treino agora em Pumas Acatlán. Mas foram 4 anos como coach de running backs aqui no México. Na seleção brasileira também, minha posição de entrada foi coach de running backs, né? E quando eu servi a seleção do México como assistente aqui em 2016, eu era assistente de OL, né? Então, eu ajudava aí com os tackles ofensivos. Então, treinar uma posição realmente o primeiro passo quando você se torna um treinador de tempo completo, né? Quando você deixa de ser quality control ou deixa de ser GA, você é promovido a coach de posição, que seriam aí os sargentos do staff, né? Não é a patente mais alta, mas é possivelmente a mais importante, né? Porque é a que baixa toda a informação do topo, né? Da parte de cima da organização até os caras que realmente são os que executam dentro de campo, né? Então, coach de posição aí eu diria que são a engrenagem que faz tudo rodar aí dentro de um sistema. Exatamente. E a primeira pergunta que eu ia te fazer é quais são os coaches, né? A gente falou no vídeo de coordenador defensivo, normalmente são 5 do lado ofensivo, 4 do lado defensivo, né? Então, seriam eles aí quais os caras mais especificamente aí, Brian? E assim, a grosso modo, essas são as posições, né? 5 e 4. Mas na NFL você pode fazer quantas divisões basicamente você quiser. Então, no college é diferente. No college você só pode ter 10 coaches de tempo completo. Né? E quando eles falam 10 coaches de tempo completo, isso significa que são 10 coaches que podem ter contato direto dentro de campo com jogadores para treinar os jogadores, entendeu? Então, como no college existe um limite de horas, né? Então, em que você pode estar trabalhando com jogadores semanalmente, eles limitam a quantidade de full-time coaches em 10. Na NFL, não. Na NFL, né, os caras são profissionais, eles estão lá para isso, então você consegue ter basicamente quantos coaches de posição você quiser. Então, o que a gente vê é que a gente acaba tendo, por exemplo, um coach principal de linha ofensiva e aí um coach assistente de linha ofensiva que eles vão dividir, sei lá, center e guards tem um coach e tackles tem outro coach. Mas isso é mais para conseguir dividir a carga de trabalho na hora de ver vídeo, né? Na hora de revisar vídeo, de trabalhar técnica, de fazer drills diferentes no treino, porque realmente você precisa ter um coach de posição que é o principal, né? Que esse é o cara que vai realmente coordenar todo o trabalho dentro daquela unidade. Existem times, por exemplo, o Cliff Kingsbury, a vida toda ele teve 2 treinadores de wide receivers, né? Outside receivers e slot receivers, inside receivers. Isso é o que ele fazia em Texas Tech no college. Na NFL ele tem um coach de wide receivers e aí ele tem um assistente ajudando na hora de modificar os drills e tudo isso. Depende muito do sistema no final das contas, né? Varia muito de um treinador para o outro, mas você começa com esses 9, né, que são as 5 posições ofensivas, 4 posições defensivas, e daí você vai aumentando de acordo com a sua necessidade. Ô Brian, e a rotina de um coach posicional aí seria ele ter a reunião, né, entre os coaches aí com head coach, coordenadores, pegar as filosofias e as estratégias para os próximos jogos, pontuar isso em vídeo e existe uma montagem de drills específicos para um adversário ou os drills são mais padrão, assim, para polir a execução de fato da filosofia ofensiva ou defensiva? A NFL é um universo diferente, né? Então, tipo, na NFL
e obviamente você trabalha fundamentos, mas é muito difícil na temporada da NFL você ver times fazendo drills, né, o que a gente chama de indie periods, períodos individuais, onde você está trabalhando fundamentos no período de 2 horas, 2 horas e meia de treino na semana. Né? Porque esses caras são profissionais, muitos deles são veteranos de muitos anos. Você realmente não está trabalhando tanto fundamento mais com eles, você está trabalhando mais esquema, scout, esquema, pulindo, como você falou, né? Inclusive, isso é uma palavra que a gente usa muito no México. Quando a gente vai fazer período de scout, eles chamam período de polir. Né? Então, é exatamente isso, é o que você passa fazendo num treino de NFL durante a temporada. Minicamps, OTAs, até training camp é quando você realmente vai ver mais períodos de indie, onde os caras estão trabalhando mais fundamento, principalmente para os jogadores jovens, né? Os jogadores veteranaços, eles têm os treinadores pessoais deles na off-season, onde eles estão trabalhando o fundamento deles, a técnica deles, Pass Rush Summit, como a gente vê aí, que o Von Miller faz todo ano, né? Os QBs que têm os treinadores particulares deles e tudo. Então a NFL é um pouco diferente até do college, né? No college, por exemplo, a off-season é estabelecida para trabalhar fundamentos, né? Porque você ainda está desenvolvendo jogadores. Então você vai ver na primavera, no verão, os caras estão trabalhando fundamento, indie, drill, tudo isso. Onde é que os coaches de posição entram nessa história? Quando eles pegam um jogador que acabou de subir do college para a NFL, eles têm que desenvolver esse jogador. Né? Então, realmente os períodos de drill individual, como ele ensina a técnica, é essencial no desenvolvimento desses jogadores. Né? Então você vê coaches de posição de muito tempo, e os mais famosos geralmente são os coaches de linha ofensiva. Esses caras, eles valem, como a gente diz, né? Eles valem o peso deles em ouro na NFL, um bom coach de linha ofensiva. Porque é realmente a posição onde existe o maior salto de desenvolvimento do college para a NFL. É a linha ofensiva. Né? E, curiosamente, esses também são os caras que geralmente não sobem tanto para coordenador e para head coach. Então, você pega esses veteranos de muitos anos, né? Que eles valem o peso deles em ouro para desenvolver esses caras na NFL. Né? Então, você perguntou qual é a rotina. Bom, na off-season, ele realmente, um coach de posição, ele tem que estar alinhado com a visão do coordenador, ele tem que estar alinhado com a visão do head coach, porque realmente a voz que o jogador vai ouvir mais constantemente é o do coach de posição. Ele é o treinador que vai trabalhar a técnica e o fundamento dele em campo, e ele é o treinador que vai ver vídeo com esses jogadores. Né? Então, no final das contas, é aquela coisa, né? A gente tem um problema com proteção de passe. Tá, qual é esse problema? É esquema. Se é esquema, o coordenador ele vai resolver com o coach de posição. O coach de posição tem que resolver com o jogador. Tá? Então, o coordenador ele vai resolver com todo mundo envolvido, quer dizer, o head coach vai esculhambar o coordenador, o coordenador vai resolver com todo o staff, e aí cada coach de posição tem que entender qual o problema, consertar esse problema dentro da sua sala, dentro do seu room, com a sua unidade. Né? Então, você precisa de coaches de posição que são muito bons, que conectam com jogadores. Né? Eles são os caras que passam mais tempo com jogadores. Eles têm que conseguir conectar com esses caras, saber como cada cara aprende, como cada cara entende. Né? Tem jogador que é mais visual, tem jogador que entende vendo vídeo, tem jogador que entende melhor no campo, tem jogador que entende melhor no quadro. Ele tem que saber como cada jogador da sua unidade entende, né? Aprende melhor as coisas. E constantemente aí trabalhar com cada cara para continuar desenvolvendo eles, né? E essa relação muda se um cara é um rookie de primeiro ano ou um veterano de 12 anos na NFL. Né? Então, realmente, você ser um treinador de posição, você tem que ser especialista naquela posição, né? Você tem que ser PhD naquela posição em relação a fundamento, assignações, técnicas, você tem que ser o PhD naquela área e você tem que ser PhD em pessoas, né? Você tem que ser muito, muito bom nessas relações interpessoais para ter o resultado que você quer. Exatamente. É o cara, como você bem disse, né? O cara que mais tempo passa com o atleta. É bacana a gente ver, por exemplo, em Denver, né, a continuidade do Zach Azzanni, por exemplo, um cara que está lá faz muito tempo com os wide receivers que estão longe de ser o problema no nosso ataque, né? Então, é legal ver essa continuidade, um cara que surge aí como uma rising star, né? Um cara aí que tem bastante potencial para galgar espaços maiores, né? Então, o Zach Azzanni é o nome de coach posicional aí que mais chama a atenção da torcida de Denver.
Brian, Desculpa, só antes de interromper também, eu dei um exemplo de um grande coach de posição, os coaches de linha ofensiva, né? Mas um grande exemplo também é um dos coaches mais velhos da NFL, que os fãs mais antigos do Broncos vão reconhecer, o Bobby Turner. Hoje ele é running backs coach do 49ers, sempre foi running backs coach a sua vida toda, foi running backs coach por muitos anos em Denver, né? A gente ganhou 2 Super Bowls com ele, foi coach do Terrell Davis, do Clinton Portis, e ele é tipo qualquer coach da árvore do Shanahan, que é esse cara, porque ele é um especialista em ensinar e desenvolver running backs para esse tipo de ataque. Né? Então, tipo, ele foi muito leal ao Mike, muitos anos, e quando o Kyle virou head coach, né, ele foi logo atrás do Bob Turner. Ele tem 70 e tantos anos hoje em dia, cara. E se você pegar qualquer coach de posição, eles têm, de coach de posição de running back, eles idolatram Bob Turner, em qualquer nível de futebol americano, né? Porque ele é conhecido como um grande especialista em desenvolver jogadores naquela posição. É um cara que tem aí o DNA muito bem descrito para a NFL, né? E consegue fazer aí com muita excelência e fiel aos Shanahans, né? Brian, uma pergunta que normalmente a gente vê, né? Você tá aí, que nem a gente fez o estudo aí dos nossos novos coaches posicionais, né? A gente até viu o Evero, que saiu de coach de DB e virou coordenador, e a gente lê muito que o cara é treinador de DB, treinador de running back, treinador de wide receiver, e aí tem lá aquela famosa especialidade, né? Especialista em jogo aéreo, especialista, né, em jogo corrido. É uma segunda função que esse cara acumula. O que muda entre o cara ser somente um coach posicional e ser um coach posicional mais especialista em jogo aéreo, jogo corrido, enfim? Exatamente. É exatamente isso que você falou, é uma atribuição a mais. É também um caminho para você subir, para você ser promovido. Né? O título ele é muito importante, né? Porque o título é o que publicamente, né? Tipo, o título é o que as pessoas de fora do time vão reconhecer, vão utilizar para reconhecer você. Então a projeção pública, né? Significa que você está no caminho para se tornar algo mais alto, né? Porque o que acontece, André, é que a gente falou isso um pouquinho dentro da função de coordenador ofensivo, né? A parte do trabalho do coordenador ofensivo é delegar funções. Então, ainda que um coach ele não tenha um título específico, ele vai ter atribuições de plano de jogo. Então, varia de acordo com cada staff, mas, por exemplo, pode ser que o coach de running backs, a função de plano de jogo dele é terceiro e curto, third and short. E aí, durante a semana, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os cut-ups de todas as situações de third and short, ele vai estudar, ele vai ver os relatórios, ele vai ver o que a defesa está fazendo, e aí ele vai propor, né, o plano de jogo, as sugestões de plano de jogo para o coordenador ofensivo. Essa é a atribuição dele. Ele não vai ter um título de coordenador de third and short, entendeu? Mas esse é o trabalho dele no plano de jogo. O McDaniels, né, os staffs do McDaniels e da árvore do Belichick, eles todos fazem isso, né? Cada coach tem uma atribuição de plano de jogo. Por aí eu vi que o Shurmur parece que ele era um cara que concentrava um pouco mais as coisas, né? Então o Shurmur parece que ele era um cara que ele não delegava tanto, né? E talvez isso fosse parte do problema também. Mas cada coordenador tem as suas preferências e cada coach de posição ele tem que ver isso como uma parte tão importante quanto a desenvolver jogadores. É muito difícil você ver um coach de posição que ele não tem mão nenhuma no plano de jogo, né? E realmente, para o dinheiro que você paga para esses caras, eles têm que ter algum outro tipo de contribuição intelectual e criativa também no processo de game plan. E se você é um coach de posição que quer crescer, você precisa ter esse caminho para subir, né? Obviamente, quando você chega num ponto onde você tem um título de Passing Game Coordinator ou Run Game Coordinator, é porque, eles estão buscando um modo de justificar pagar mais dinheiro para você, porque isso vem com aumento, né? Então, geralmente é tipo, os caras estão vindo atrás do meu coach de linha ofensiva, cara. Vamos perder ele, como é que eu mantenho? Não, vamos dar um título de Run Game Coordinator para ele e vamos aumentar em $200 mil anuais o salário dele. Ah, beleza, e aí? Aí você consegue segurar esse cara por um ano mais, né? E eu acho que o maior exemplo disso é o Eric Bieniemy, né? Que por muitos e muitos, muitos anos ele foi isso até virar coordenador ofensivo, depois por vários outros anos como coordenador ofensivo, até que esse ano ele
realmente se separou do Andy Reid. Mas isso é mais comum no college, né? Mas na NFL também acontece. E quando você vê um cara com um título desse, significa que ele está em linha de sucessão já aí para ser o próximo coordenador, nesse time ou em algum outro. É um cara que está se destacando, é uma artimanha, seria uma franchise tag dos coaches aí, né? Você dá uma adoçada no cara ali para ele ficar talvez mais um ou múltiplos anos ali e continuar dentro da sua staff, né? Você diria que um cara ser especialista, né, o responsável por pass game ou run game aí, coordinator, oneraria muito mais ele, assim, é um cara que trabalha mais do que os outros ou não altera, assim, vamos dizer, em carga de trabalho, enfim? Não, de forma alguma, eu acho que é uma coisa que ela já tá na descrição do trabalho, né? Então, você tem que estar envolvido nesse processo de uma forma ou de outra. Você vai ver vídeo de uma forma ou de outra durante a semana, porque você tem que preparar os seus jogadores, você vai estar envolvido no plano de jogo de uma forma ou de outra, porque você tem que saber o plano de jogo, tanto quanto coordenador, porque é você quem ensina o plano de jogo para os jogadores, né? Então, eu acho que é até mais fácil quando você tem ownership sobre o plano de jogo, quando parte daquele processo veio da sua cabeça, né? É mais fácil você ensinar isso também, né? Então, eu não acho que onera de forma alguma. Enfim, o coach de futebol americano ele está acostumado a trabalhar muito, né? E principalmente durante a temporada, né? Tem muitas rotinas dessas que começam de 6 horas da manhã, terminam de 10, 11 horas da noite durante a temporada, né? E os coaches de posição são os caras que cara, para eles é onde pesa mais, né? Para eles pesa bastante porque o coordenador, de repente, ele passa horas e horas vendo vídeo, mas daí ele, sei lá, sai de lá, tem uma reunião com o ataque, no máximo uma reunião com os QBs e acabou, né? E aí ele vai passar mais horas vendo mais vídeos, né? O coach de posição, não. O coach de posição ele vai fazer a atribuição dele, ele vai ter reunião com o coordenador, ele vai descer, ele vai ter reunião de vídeo com os jogadores, depois, de repente, ele tem alguma reunião de vídeo individual com o QB titular, ou com o running back titular, ou com um cara que ele precisa passar mais tempo na posição dele. Depois ele pode ser, se ele é um bom coach de posição, ele vai dedicar mais tempo aos jogadores que ele está desenvolvendo atrás, né? Um cara no practice squad, um rookie, né? Para garantir que o rookie vai estar pronto. E as atribuições dele também do plano de jogo. Enfim, esses caras trabalham muito, né? Trabalham muito, faz parte da descrição do emprego aí, né? E se você pegar aí comissões técnicas onde o work-life balance não é uma prioridade muito, muito grande, né? Os caras passam até 10 horas diárias aí, 12 horas diárias no escritório durante a temporada, né? Então é bem desgastante. E outro cara que faz parte das comissões tanto de ataque quanto de defesa, né? A gente falou um pouquinho e elucidou já um pouco sobre ele, que é o cara, né, o responsável por quality control. E aí eu queria te fazer, né, duas perguntas, né, Brian? São mais de um quality control em cada lado, né? Ou é um para ataque, um para defesa, ou são mais, né? E uma segunda pergunta. A gente falou em outros vídeos aí durante o jogo, da atribuição desse cara e um pouquinho na preparação. Mas vamos falar um pouco fora do dia do jogo, né? Como que esse cara contribui aí durante a semana? Ele é meio que um scout mesmo, ó, cara, minhas observações sobre tal time foram essas. Na segunda-feira tá na mão do coordenador e aí a partir daí monta o plano, é mais ou menos isso? Exatamente isso, André. Esses caras são essenciais para o funcionamento da operação de plano de jogo e scout de adversários na NFL. Porque não é só um de cada lado da bola, né? São mais de um de cada lado da bola. E esses caras, a principal função deles é o scout, que a gente chama de advanced scouting, scout avançado. O que significa? Se na semana 1 a gente está pronto, está com plano de jogo para enfrentar, sei lá, o Washington Commanders na semana 1. Durante a semana, enquanto os coaches estão fazendo o breakdown do vídeo do Washington Redskins, do Washington Commanders, armando o plano de jogo, treinando e executando o plano de jogo, os quality control coaches já estão trabalhando o jogo da semana seguinte. Então, porque quando você pega, eu queria poder mostrar para vocês a ferramenta que eu uso, né? Tipo, os níveis mais baixos do futebol americano, colegiais, né, México, high school, a gente utiliza uma ferramenta chamada Hudl, né? Então é um programa de vídeo, basicamente, a grosso modo, é um software de vídeo que combina Excel, tá? Na NFL eles utilizam um sistema anos-luz mais avançado chamado Exos,
né? Eu tive a oportunidade de ver esse sistema quando fui fazer as capacitações nos Estados Unidos, e é realmente uma plataforma de vídeo impressionante. Mas é basicamente, você tem um clipe de vídeo, né? Cada jogada está sequenciada, né? Então você tem o shot da lateral, o shot da end zone, né? Você tem 2 ângulos de cada jogada, e para cada clipe desse, você tem o que é um sistema de Excel embaixo, onde você consegue o que a gente chama de taguear. Então você vai taguear a informação nesse clipe. Você vai colocar qual é a formação ofensiva, qual é a jogada ofensiva, qual é o down em distância, se está no hash direito, meio, hash esquerdo, qual é o quarto, qual sei lá, qual é a frente defensiva, qual é a blitz nessa jogada, qual é a cobertura, entendeu? Então, tipo, se é one high ou two high safeties, se existe rotação ou não existe rotação, se existe distante da linha ou não. Você enche esse clipe de informação. Por quê? Quando você termina esse processo de tag, você pode filtrar os clipes. Então eu vou lá e digo, eu só quero ver clipes em que eles jogaram, a defesa jogou too high. Eu só quero ver clipes de terceira descida. Para o coach de posição poder ter esses cut-ups, que são as playlists específicas de situações específicas do jogo, alguém tem que taguear e colocar as informações. Esses caras são os quality control coaches. Né? Esses caras são os quality control coaches que tem que ver cada vídeo, tem que saber o que eles estão fazendo, tem que colocar o input de cada informação em cada clipe, tem que fazer os cut-ups, porque coach de posição não faz cut-up não, tá, na NFL. Eles já recebem tudo prontinho. Tudo prontinho no iPad deles, para eles começarem a assistir terminando o jogo anterior no ônibus já, tá? Então, os caras que tem que ralar para essa informação tá prontinha para os coaches de posição, para os coordenadores, são os quality control coaches e o pessoal do staff de vídeo. Né? Esses são o pessoal que, nossa, trabalha como cachorro mesmo, assim, nesses staffs em qualquer nível, porque eles são o pessoal do scout avançado. Né? Isso é o que eles fazem antes do jogo. No college, o nome dessa função, existem quality control coaches, mas geralmente essas funções são chamadas de GAs, Graduate Assistant Coaches. Foi como eu comecei aqui no México. Eu fui um GA, né, no meu primeiro ano aqui no México, e eu acho que sem mentira nenhuma, André, eu acho que eu trabalhava 100 horas por semana. Né? Meu trabalho era desde chegar de 6 horas da manhã no escritório, colocar o café para quando os coaches chegassem, o escritório já tá cheirando a café, até ir embora de, tipo, muitas vezes 9 horas, 10 horas da noite, depois que o head coach ia embora, para garantir que ele não precisava de nada. Né? Então, você vai desde esse scout avançado até imprimir tudo, preparar a sala de reunião, sabe? Tipo, garantir que tudo tá pronto para os coaches de posição. O seu trabalho é fazer a vida dos coaches de posição, dos coordenadores do head coach mais fácil. Exatamente. É um trabalhador incansável e silencioso, né? Um cara que muitas vezes passa invisível ali, mas é o cara que faz a engrenagem rodar aí de maneira mais suave possível. Outra coisa que eles fazem também, André, durante a temporada é self-scout, né? Então, os quality control coaches são os caras que fazem self-scout pro time. Então, tipo, eles analisam o que o próprio time está fazendo e entregam as tendências para os coordenadores. Então, tipo, olha, essas são as tendências que a gente tem mostrado, né? Para permitir aos coordenadores também quebrar a tendência, né? Ou saber como o time adversário vai atacar eles. Então, por isso que você tem muitos quality control coaches. Tem os caras que estão responsáveis pelo scout avançado, tem os caras que estão responsáveis pelo self-scout, enfim. Você divide bastante aí as diferentes funções. Exatamente. Brian, falamos aí de todos os coaches posicionais, falamos do quality control, que é algo que acho que nossa audiência, a maioria do pessoal no Brasil não faz ideia do que esse cara era responsável, né? E para a gente trabalhar aí bem certinho, desde o head coach até a gente chegar aí ao que todo mundo está mais acostumado, que seriam os jogadores agora. Então, queria te agradecer por esses 4 vídeos que fizemos aí falando sobre os coordenadores, sobre os coaches. De fato, nada melhor do que ter um coach aí para a gente trazer esse bate-papo com a nossa audiência. Então, te agradeço bastante pela participação. Queria seu comentário final aí para a galera. Não, eu que agradeço o convite, cara. Sempre, pra gente é muito fácil falar de futebol americano, né? Podia passar o dia inteiro falando sobre futebol americano.
O legal de grande parte dos fãs de NFL, né, dos fãs, no nosso caso, do Denver Broncos, do pessoal que acompanha o futebol americano, é que são fãs que sempre querem aprender mais, né, sempre querem saber mais do esporte. E o futebol americano é um esporte fascinante, que quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada, né, do esporte, sempre tem algo para aprender, e o legal dessa profissão, né, de coach de futebol americano, é que é uma profissão onde, de forma inerente, a gente já compartilha as coisas, né? Eu acho que em todos os esportes é a profissão que mais compartilha conhecimento, tanto entre a gente, né, entre os treinadores, quanto dos treinadores para fora, né? Então, para mim é sempre um prazer poder falar, poder compartilhar um pouquinho do que eu aprendi ao longo desses 11 anos aí de treinador de futebol americano, né? E estamos aí, cara. Quando vocês quiserem fazer algo assim de novo, tô pronto, estou à disposição. E vamos esquentando aí os motores para o draft, depois para o training camp e para a temporada que a gente espera que seja muito boa, agora que nós temos quarterback. Exatamente. Maravilhoso falar de futebol americano, sempre muito bom. Espero que nossa audiência e nossos fãs tenham aproveitado essa série. Procuramos aí caras extremamente capacitados para trocar essa ideia comigo. Aí eu aprendi muito gravando. Então espero que agora, ao final do nono e último episódio, aí o pessoal esteja com uma ideia bem mais avançada aí, um conhecimento bem maior para a gente chegar nessa temporada 2022 aí e não só comemorar as vitórias, mas entender mais sobre as muitas vitórias que o Denver Broncos vai ter. Então, agradeço a nossa audiência também e Go Broncos, como sempre. Valeu, Brian. Valeu, André.